Olá! Hoje o nosso assunto é um pouco ignorado, digamos assim. É muito comum nos dias atuais a gente normalizar essa vida cansada, né? Normalizar essa sociedade muito exausta. E não é normal. Eu vim aqui hoje dizer para vocês que não é normal esse cansaço excessivo e ele pode ser um sinal do seu corpo para coisas ou condições que não estão compatíveis com um estado de saúde, né? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês alguns fatores principais que podem nos levar a essas condições, né, de cansaço constante, e você avalia se por acaso isso faz parte da sua rotina e procure profissionais ou procure estratégias que podem te tirar dessa rotina, né, que te leva a esse cansaço excessivo. A primeira delas é a disrupção do nosso ritmo circadiano. Você já ouviu falar em ritmo circadiano? Ritmo circadiano nada mais é do que o nosso ritmo natural. O nosso corpo, ele é feito de vários relógios e que cada horário do dia ou da noite, nossos sistemas estão programados para fazer algumas funções. Quando a gente desregula esse ritmo, nós temos consequências para a nossa saúde, nos deixando então mais suscetíveis ao desenvolvimento de algumas questões, né? Então, a gente pode até deixar para fazer um próximo vídeo só sobre ritmo circadiano, mas aqui é só para vocês entenderem que, de repente, dormir muito tarde, dormir muito pouco, acordar muitas vezes ao dia, essa disrupção, né, de dia e noite, o excesso de telas que atrapalha a qualidade do nosso sono. Quando a gente mexe com qualidade do sono, a gente mexe com esses relógios biológicos e o nosso funcionamento como um todo fica comprometido e a gente vai carregando esse cansaço, né, a longo do prazo. A boa notícia é que corrigir, né, o funcionamento dos nossos relógios biológicos melhora essa condição de cansaço excessivo. Segunda condição que pode nos levar a esse cansaço que não melhora com nada, né? Às vezes nem com a noite de sono bem dormida esse cansaço não melhora. Seria uma condição de integridade intestinal comprometida. Quando a gente tem uma inflamação no ambiente intestinal, nós vamos levando a um possível achatamento das vilosidades intestinais. Aqui, ó, do outro lado. Aqui atrás de mim eu tenho uma imagem das vilosidades intestinais. Então vocês percebam que elas são como grandes dedos, né? E nesses dedos nós temos então receptores para que entrem, por exemplo, os nutrientes que nós, né, digerimos. E quando a gente tem o achatamento por uma inflamação excessiva, por N condições, né, gente? Por excesso de toxina, até pela disrupção do ciclo circadiano, por uma digestão ruim, essas velocidades vão se achatando e a quantidade de receptores para nutrientes automaticamente vai acabar diminuindo, porque esse espaço todo diminuiu. E se entra menos nutriente e o nosso corpo é todo feito de nutrientes, é óbvio que ele não vai conseguir funcionar bem. Isso vai levar a deficiências nutricionais também. E na falta de nutrientes, sempre vai ter prejuízo de funções, inclusive essa nossa disposição, né, esse bem-estar, essa vontade de sair para fazer as nossas atividades todas, isso vai diminuindo, porque por falta de nutriente, a gente não consegue ter energia o suficiente para poder, então, fazer, né, com que tudo no nosso corpo funcione bem, incluindo a geração de energia. Uma outra condição que ainda envolve o intestino é o leaky gut. O leaky gut ele vem quando essa inflamação ela não é cuidada, né? E aí o que que acontece? Esse intestino, além de inflamado, além de começar a ter baixas velocidades, né? Então vai achatando aqui, ele vai abrindo o espaço entre uma célula e outra. E aí a gente vai começar a ficar com o corpo é todo tentando preparar para um combate, sabe? Porque
substâncias que estariam ali no intestino vão entrar na corrente sanguínea e vão começar a ativar o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é como uma linha de combate, né? Como grandes soldados que estão ali. Isso gasta uma energia absurda. E aí, ou o corpo gasta energia para te defender desse leaky gut, né? Dessas substâncias que estão entrando no corpo pelo leaky gut, ou ele vai te dar energia para você, né? Ficar bem disposto e conseguir fazer boas escolhas alimentares, ir para atividade física e etc, e etc, né? Então, essa é a condição e a participação do intestino nessa possível falta de energia. E a boa notícia é que, se a gente melhora a saúde intestinal, se a gente diminui essa ação excessiva do sistema imunológico, vai sobrar energia para que você faça as suas atividades diárias. A terceira condição é o estresse excessivo. Eu sei. É muito difícil esse controle, né? Porque muitas coisas podem gerar o estresse no ser humano. Às vezes é o trabalho, às vezes é a família, às vezes é um relacionamento, às vezes é a própria autocobrança de saber o que seria ter uma vida saudável e não conseguir colocar isso em prática. Às vezes é uma agenda absolutamente lotada, mas o estresse crônico leva a uma alta produção, por exemplo, de radicais livres. E esses radicais livres vão ter, né, que ser neutralizados, digamos assim, né, pelo nosso corpo. Isso também gera muito gasto energético. Toda atividade no nosso corpo que aumenta muito o gasto energético vai faltar, infelizmente, né? Vai levar uma falta de energia para demais outras funções. Então, esse estresse crônico esgota as nossas reservas de energia, leva a essa condição constante de cansaço. A pessoa às vezes pode até dormir demais, porque às vezes no estresse a gente tem essa condição, né? A pessoa se entrega, o corpo dela está exausto porque está por dentro ali numa atividade ó, constante e mesmo assim ela não entende, porque ela está dormindo demais, às vezes até como uma fuga desse estresse todo e ela não tem energia para nada, né? Então assim, com certeza, né? Corrigir isso, ou se você hoje não consegue sair da condição de estresse, mas em colocar práticas como uma meditação ou qualquer outra prática, né? Ouvir uma música, o que te leva a sair dessa zona de estresse, de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo ter mais energia para fazer as suas atividades do dia a dia. E a quarta condição que pode estar levando você a esse cansaço excessivo, que não é normal a gente se sentir cansado todo dia, o dia inteiro, é esse estresse de radicais livres. E aí, gente, esse estresse de radicais livres, eu até citei o estresse, mas ele vem por uma dieta ruim também, ele pode vir por um sono de péssima qualidade, ele pode vir por excesso de coisas químicas na nossa vida, né? Então, excesso de agrotóxico, microplásticos, enfim, várias outras condições que a gente podia estar falando, né, aqui. E esse estresse, né, oxidativo, é um estresse, né, esse excesso de radicais livres, vai fazer essa mesma questão que nós conversamos no estresse, né, vai ativar muito, vai demandar muita energia do teu corpo para tirar esses radicais livres do teu corpo e aí a gente fica sem energia também. Como que a gente cuida disso? Né? Eu gosto muito de falar nesse sentido das cores no prato. Então, inclua frutas vermelhas, arroxeadas, folhas verdes, inclua chás na sua rotina, né? Chás são excelentes fontes de antioxidantes, né? E capriche, então, nessas cores de frutas que vão do amarelo alaranjado até o vermelho arroxeado e as folhas verdes, como eu já falei. E por último, e não importante, a quinta condição que pode estar levando você a essa fadiga, a esse cansaço excessivo, são as deficiências nutricionais. Quando a gente não come de forma adequada, né, independente do meu corpo estar gastando mais, estar se defendendo, enfim, de todas as condições que nós conversamos, se não entra um nutriente no corpo, não tem milagre, né? Então, é quando a gente tem deficiências nutricionais, principalmente relacionadas ao cansaço, ferro, B12, vitamina D e magnésio, tá? Esses quatro são muito relacionados com essa condição de cansaço. Então, quando você passar numa rotina com um profissional de saúde, né, numa consulta de rotina,
peça para avaliar esses nutrientes principais. Se você tem essa condição de cansaço, ou se você que é profissional da saúde está assistindo esse vídeo, cuida de pessoas que têm, né, essas características. Dose sempre. Ferro nunca sozinho, tá? Ferro, ele só cai quando ele já desgastou assim absurdamente nossos estoques. Então, sempre acompanhado de uma ferritina, porque se essa ferritina está muito baixa então, e o ferro está normal, então a gente tem, né, uma enganação, digamos assim, dessas questões, né? Então, peça ferro, peça ferritina, peça B12, peça vitamina D, peça magnésio e verifique aí se você não precisa repor nutrientes nesse teu paciente que tem essa tua característica, né? E assim, brevemente, só para a gente recapitular, existem 5 pontos principais que podem estar levando você ou o seu paciente a esse cansaço diário que não passa por nada dessa vida, e eu vou recapitular eles com vocês. Então, é ritmo circadiano, saúde intestinal, estresse oxidativo, o excesso de radicais livres e as deficiências nutricionais. Então, esses 5 pontos devem ser muito bem avaliados, devem ser muito cuidados, mas o mais importante, reflitam sobre esses 5 pontos. Reflitam sobre como está o seu estilo de vida, o estilo de vida de quem você cuida. Reflita se você pergunta, né, questiona e é alguém que incentiva um bom estilo de vida. E eu fecho aqui com essa questão. Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês estão achando desse tipo de vídeo. Esse vídeo te ajudou, esclareceu alguma coisa? É muito importante, até para melhorar e ter novos assuntos, que você participe, engaje e aproveita. Envie esse vídeo para aquela pessoa que é super cansada e acha normal, porque não é normal. Um grande beijo e até o próximo.